Quando a gente identifica o que está acontecendo com o meu paciente e por que o meu paciente está com traumas emocionais, e esse trauma emocional, vamos dizer, que está ligado à sobrevivência. E quando eu estou passando no processo de mapeamento dele, eu identifico que ele tem a amígdala cortical, que está identificada aqui, e que está mostrando que ele tem a amígdala obstruída, que ele está cheio de medo, que ele não está conseguindo enfrentar os perigos. Continuo aqui, daí eu vejo que ele está com um processo de impotência relacionado à tireoide, que ele não está conseguindo falar, que ele não está conseguindo, o sistema nervoso dele está bloqueado, e essa ansiedade que está sendo gerada também está afetando aqui, ó, eu venho mais para baixo e encontro, então, aqui os alvéolos pulmonares e sinto que ele está num estado de sobrevivência, ele está sempre sentindo que ele está no limite, aí ele está sempre com rinite alérgica, é um paciente que quase sempre está com algum problema respiratório, não consegue ter uma respiração tranquila, inteira. Você pede para o paciente respirar, a respiração dele é curta. Por quê? Porque ele está em estado de sobrevivência. Então, quando nós conseguimos entender que o corpo físico do paciente também traz respostas e que nós, se conseguirmos desobstruir os ductos emocionais, conseguimos devolver vitalidade para esse corpo físico, nós conseguimos perceber que a ansiedade e depressão não é só uma coisa mental, ela é uma coisa emocional, mental e física. A questão é que a maior parte dos profissionais acabam trabalhando isso de maneira isolada. E aqui nós trabalhamos isso sempre em conjunto. É sempre esse o foco. O que está acontecendo mentalmente com o paciente, emocionalmente com o paciente e fisicamente com o paciente. Então, se ele tem um sintoma físico, eu vou tentar entender o que esse sintoma físico está querendo me dizer. E isso é muito importante para vocês, terapeutas, porque muitas vezes os nossos pacientes, eles não chegam dizendo para a gente, eu tô com depressão, eu tô com ansiedade. Eles chegam dizendo o quê para a gente? Tô com insônia, tô com dor no estômago, tô com diarreias. Olha, tô há 3 semanas com diarreia, tô com prisão de ventre, tô com aceleração cardíaca, tô com nódoas negras saindo do meu corpo, tô com pequenas alergias. Gi, surgiu aqui uns arranhões nas minhas costas, mas eu não arranhei em lado nenhum. E sempre que eu fico muito nervosa, eu vejo uns arranhões saindo aqui no meu pescoço, mas eu nem unha tenho, eu roo a unha. Eu já tive uma paciente assim. É fácil você entender que ela estava passando por um processo de desproteção. E aquela vermelhidão que estava sendo causada, a mesma coisa de pessoas, de vez em quando eu vou, olha, quando eu olho eu tenho uma nódoa negra assim, mas não dói, Gi. Mas é umas manchas assim que tá surgindo no meu corpo. Eu fui no médico, o médico disse que é estresse. Isso é púrpura psicogênica. E da onde que ela vem? Vem do excesso de cortisol. Mas por que esse paciente está com isso? Sentimento de perda. Então, cada uma das questões emocionais, cada um dos sintomas físicos trazem também para a gente, como terapeuta, respostas. Nós conseguimos olhar para aquele paciente e entender o que está acontecendo. Então, não é só sobre ansiedade e depressão, é sobre o que afetou o corpo físico desse paciente para chamar a atenção dele, para que ele saia desse estado de sobrevivência. Então, aqui eu quero só aproveitar para responder algumas das perguntas que eu recebi sobre essa questão da ligação dos pontos no corpo. Uma das perguntas que eu recebi é como identificar os pontos bloqueados. Em primeiro lugar, a gente tem que entender a distribuição do corpo. O nosso corpo ele tem uma relação eixo intestino-cérebro, que está sendo muito falado e cada vez mais falado sobre isso, né? Nervo vago. Então, quando a gente está falando do nervo vago, nessa linha do nervo vago, nós temos a ligação direta com órgãos físicos. E esses órgãos, né, os órgãos internos que nós temos, eles são estimulados a partir dali, num processo em que eu consiga fazer com que o paciente mesmo, através dos anticorpos dele, do antigênio, consiga identificar onde estão as lesões e promova um processo de autocura. Então, quando a gente está identificando os pontos de bloqueio, nós conseguimos identificar os pontos de bloqueio através da micropalpação e também nós temos uma técnica que faz com que a gente possa atender um paciente online e conseguir identificar também a raiz emocional e os traumas emocionais que estão presos no corpo online, tá? É possível tratar a ansiedade à distância? Como eu acabei de dizer, a maior parte dos meus atendimentos, né, ainda hoje fiz atendimentos, a maior parte dos meus atendimentos eles são à distância. Nesse momento eu estou no Brasil, porque eu vou participar de um evento, como eu disse, já participei de um, vou participar de outro, e estou no Brasil, ou seja, e consigo atender pessoas que estão em Portugal, pessoas que estão no Cabo Verde, pessoas que estão na Angola, pessoas que estão em qualquer parte do mundo. Então, a gente consegue, sim,
tratar uma pessoa com ansiedade à distância, desde que você tenha uma metodologia que permita você dar um passo a passo para aquele paciente e fazer com que aquele paciente sinta que está no caminho certo, ok? E fazer com que ele também replique a técnica que você está passando. Quanto tempo leva para ver resultados? Depende. Depende do paciente, depende da entrega do paciente. Falei isso logo no início dessa live de hoje, ou seja, se o meu paciente é um paciente que está fazendo tudo o que eu pedi, se ele realmente está comprometido com a cura dele, com o que nós temos e trazemos para o paciente, nós conseguimos numa série de 3 sessões, que é o tempo que a gente faz o tratamento, ter resultados significativos que ele pode ter demorado anos para ter esses resultados. Então, não só eu consigo isso, os terapeutas formados por mim, hoje estava falando com a Natália falando de um dos processos dela, de uma pessoa que não saía mais de casa, não conseguia sair, e que voltou a sair de casa, voltou a andar na rua, voltou a fazer atividades, depois de muito tempo sem fazer. Então, tem muitos pacientes nossos, né, não só nossos, de todos os terapeutas, né, nós somos centenas de terapeutas, então, de todos os terapeutas que acabam buscando ajudar o seu paciente, que tem resultados incríveis e maravilhosos, assim, com os pacientes, que se a gente fosse pensar no processo medicamentoso, demoraria muito tempo, e a gente consegue fazer isso através da técnica, tá? Como eu sei que o sistema nervoso está afetado? Então, quando a gente está falando do sistema nervoso, de um paciente com ansiedade e depressão, é impossível ele não estar afetado. Né? O sistema nervoso, nós temos 2 tipos, o sistema nervoso autônomo, né? Que acaba gerando, então, o sistema parasimpático, o sistema nervoso parasimpático e o sistema nervoso simpático. O simpático é quando eu estou em crise de ansiedade, é quando eu estou com estímulos, normalmente com paciente ansioso e depressivo, porque o sistema simpático, ou seja, não é só quando eu tenho crise de ansiedade, mas é sempre quando eu estou em estado de alerta, em estado de atenção, quando eu estou, por exemplo, tendo uma relação, né, que eu tenho que estar ali ativo para conseguir chegar num lado. Então, automaticamente eu estou no estado simpático. Agora, quando eu estou num estado pós-relação, pós-doença, aí eu entro num estado de parasimpaticotomia, que é de relaxamento. Então, ambos os dois estão ligados ao sistema nervoso. Se vocês forem ver aqui no mapa, vocês vão ver que a gente está aqui com todo o desenho do sistema nervoso periférico, que é através daqui, desses pequenos estímulos, que nós conseguimos fazer com que o paciente volte a desobstruir esses dutos emocionais, é através do sistema nervoso periférico. Então, é uma relação direta sempre com o sistema nervoso. Até porque, se a gente for pensar os próprios neurotransmissores que são produzidos para fazer com que o paciente esteja bem, estão relacionados com o sistema nervoso. Se eu estou com o sistema nervoso parasimpático, eu estou naquele exato momento num processo de estimulação GABA para ficar relaxado. Se eu estou no simpático, eu estou com um neurotransmissor que a gente chama de ativador, de excitatório, né? Então, ele está trazendo estímulos para mim, tá bom?